fizemos pela nossa cidade, fizemos pela obra, vai ter o galardão coletivo, né? Lá no juízo eu vou chegar, né? Deus vai falar assim, não sei, quando é que será? Olha, agora vamos julgar ali o tempo que o pastor Moisés foi pastor lá. Eu não vou dar conta de quem estava aqui antes e depois. O problema meu é agora. Então, vamos ver como é que ele foi na época lá. Chama a igreja de Bento. Vamos ver como é que o pastor foi. Ele pregava a palavra para as pessoas? Ou ficava dando madeira, feno e palha para o povo? Amém, irmão? Misericórdia. Não, ele pregava a palavra. Eu quero ser fiel a Deus, moço. Então eu quero ensinar para você o que? O ouro, a prata e a pedra preciosa. Não ser um pregador clichê. Não, todo mundo prega a mesma coisa, os mesmos clichês de sempre, os mesmos textos de sempre. Que chatice. Eu tenho chatice disso. Eu gosto de feijão com arroz, amém? Mas de vez em quando é bom uma lasanha, uma costelinha, amém? É bom o feijão com arroz, glória a Deus pelo feijão com arroz. Mas você não se importa um dia de comer uma coisinha um pouquinho melhor a menos? Eu também não, né? Então é assim, né? Senão fica sempre aquela mesma coisa, aqueles clichês, parece tudo assim igual. Eu tenho pavor disso, eu não gosto mesmo, né? Eu procuro mudar, né? Porque eu vou dar conta de mim, não vou dar conta dos outros, né? Se quem vai vir depois não for assim, o outro não põe telão. Bom, o problema é dele, eu ponho. Outro não faz dinâmica, eu não estou nem aí, eu sei da minha vida. Eu faço, né? Eu até desenho pregação de vez em quando, porque eu quero ser fiel no que Deus me deu. O outro vai sendo fiel no que Deus deu para ele, amém? Então você tem que ser fiel naquilo que Deus deu para você. Vamos terminar aqui, 2 Pedro capítulo 3. Talvez a gente chama a atenção das pessoas. Não, irmão, vamos lá, vamos garimpar. Feno, palha, madeira. Só Deus pode me julgar. Isso não te preocupa? Isso me preocupa. Só Deus pode me julgar. Isso me preocupa. Não te preocupa? Você viu semana passada a parte 1 da mensagem. Hoje está vendo aqui a parte 2, os galardões, amém? Glória a Deus. 2 Pedro 3. Aqui em 2 Pedro 3, irmão, nós vamos pegar um pouquinho a Maria Fumaça andando. Vamos começar no versículo 2. Se você depois quiser ir em casa, né, durante a semana, ler toda a segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro são 3 capítulos, tá? Se você quiser ler, né? Aí já fica, você tem que fazer a leitura da Bíblia lá, lembra, né? Lá os 130 dias, você já pode até marcar, você já está vencido, né? E é muito bonito você ver, né? Ali o Pedro ele escreve 2 cartas. Na primeira carta, né, ele escreve sobre os problemas da igreja com o mundo, as ameaças que vinham de fora, né? Claro, quando eu digo ele escreve, eu digo, não, mas Deus inspirou, né? Você entende direito, né? E na segunda carta, né, o Paulo está falando o quê? Dos perigos de dentro, né? Tinha algo chamado gnosticismo, né? Até hoje tem, né, essas seitas, né? E outras heresias mais, amém? Heresias estavam saindo de dentro da igreja. Na primeira carta, então, ele fala do mal que vem de fora, perseguição, lutas, né? Tal, né? E na segunda carta ele fala do perigo que vem de dentro. Isso é muito forte, não? E no capítulo 2, né? Ele vai começar a falar assim, de uma das heresias, né? Que não se falava mais da vinda do Senhor, né? Isso que ele chama de heresia. É parar de falar da volta de Jesus. É heresia, né? Então, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 3. Já vamos terminar aqui, fazer uma oração daqui a pouquinho. 2 Pedro 3, 3. Fala assim, estou pegando a Maria Fumaça não, tá, moço? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Mas ele já falava da época dele. Na época dele já eram os últimos dias. Imagina hoje, né? Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É o famoso tudo é relativo. Você já ouviu isso, né? Nada é mal se te faz feliz.
Tá bom, vai nessa. Versículo 4: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os antigos, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o 5 ele fala assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então nós podíamos chamar o nome de planeta água, né? Quantos por cento do globo, né, é feito da água, né? Tem água, né? E em menos de 1%, mais ou menos, é água potável. Imagina só, né? Você pega todo o volume, você pega ali 1%, 2%, aquilo é potável. E uma boa parte disso está congelado nas geleiras. Então é menos. É apavorante, né? Por isso que nós temos que cuidar do nosso planeta também, vemos? Mas, fecha parênteses. Pelas quais coisas, o quê? Pela água, né? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Como é que foi, entre aspas, o primeiro julgamento mundial? Com água. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que Paulo fala lá em Coríntios 13? O fogo provará, ou seja, a obra de cada um. O que a palavra fala aqui? Está guardado para o fogo até o dia do juízo. Deus tem ira, mas Deus não é ira. Mas um dia, nós vimos semana passada, ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo todo. Lembra que nós vimos semana passada em Apocalipse, que quando o juízo do trono do grande trono branco aconteceu, não houve mais céu e não houve mais. Por quê? Está aqui, ó. Foi tudo devastado pelo fogo. Mas amados, versículo 8: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ah, mas Deus está demorando para voltar. Sabe por quê, irmãos? Ele está demorando por amor. É o amor que ainda não fez ele voltar. Nesse caso aqui, porque ele fala assim, 9, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então, né, irmãos, assim como ele está comparando com Noé, parecia que Noé estava perdendo tempo, né? 120 anos construindo a arca, de uma chuva, de um tempo que nem garoa não caía, quanto mais chuva. Né? Se você vai pegar a criação, irmãos, teve uma parte que Deus criou e Deus não falou que era bom. Se você vai ver quando ele faz separação das águas embaixo e das águas em cima, quando ele fala que lá em Gênesis ele fez as águas em cima, Deus não, é o único momento da criação que Deus não fala que era bom. É quando ele reserva as águas em cima. Por quê, irmãos? De onde é que vem a água do dilúvio? Vem de cima e também veio de baixo. Romperam-se as fontes, abriram as janelas do céu, né? E romperam-se as fontes do grande abismo. Muito forte isso, né? Muito forte. E parecia que não acontecia nada, né? Noé estava lá construindo a arca, pregando para as pessoas de mal a pior, e Noé construindo a arca, e parecia que não acontecia nada, até o dia que Noé entrou na arca. Até a própria palavra, Pedro fala depois, né? Até o dia que Noé entrou na arca com a sua família, e a porta o quê? Fechou. Então, por isso que nós falamos, não, a ira um dia virá, né? Ele será derramada, acontecerá.
Não, mas cadê a promessa da vinda dele? Né? Ele não é tardio. Ele está o quê, irmãos? Está num tempo de arrependimento. E nesse tempo que Deus dá, irmãos, de arrependimento ao mundo, quem é que tem que pregar o evangelho? Nós, a igreja. O nome Noé significa consolo, né? Então quem é que vai dar consolo a este mundo? A igreja. Amém? Pregando o evangelho, falando de Jesus, né? Eu não tenho que pregar a soberania de Deus. Então você é um dos hereges que Pedro condenava aqui na carta dele. Porque um dos hereges, ele era o quê? Eles diziam: cadê a vinda do Senhor? Para que pregar isso aí? Para que falar do fogo? Então você é um dos hereges que a Bíblia condena. Tem que falar sim, irmãos, que haverá um juízo final. Tem que falar sim que um dia haverá um acerto de contas. Tem que falar sim que há um inferno e que haverá um lago de fogo e enxofre. Tem que falar sim que há um diabo e que não é de Deus, pertence a ele. Mas também tem que falar o quê, irmãos? Que Deus é longânimo, querendo o quê? Trazer a reconciliação. Não é a porta larga, não é we are the world, né? Não é, né? Eu não leio a Bíblia, não estudo, é amor. Vai ler a Bíblia, irmão. Para com esse repeteco aí, vai ler a Bíblia. É claro que é amor, mas tem que haver. E aí quando eu entendo isso, glória a Deus, isso vai me dar o quê? Um descanso. Se for na nossa geração, pastor, não sei. Lá em Mateus 24, Jesus falou, né? Você tem que orar para achar, para ser digno do dia do Filho do Homem, você se achar em pé diante dele, né? Glória a Deus, né? É isso que move o nosso coração. É a eternidade. Tem até um livro chamado, né, Os Movidos pela Eternidade, né? É isso aí, né? Não é só aqui o mundo. A questão não é ser feliz, deixar de ser feliz, conquistar ou deixar de conquistar. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, 1 Coríntios 15 fala, nós somos os mais infelizes de todos os homens, né? Não, nós temos que juntar tesouros no céu. Nós temos que construir o quê? Um edifício de ouro, prata e pedra preciosa, que é o que vai permanecer. Óbvio que as demais coisas serão acrescentadas, né? É óbvio que sim, não? É óbvio que a cura, a prosperidade, essas coisas boas que são para essa vida, elas devem ser oradas e pedidas, mas não deve ser o quê? O foco principal, né? Então isso aqui é muito bonito, não? Essa sensação, né? O Senhor não retarda a sua promessa. O mundo está debochando. Cadê Jesus? Você nem sabe porque, né? É por amor a Ele que Deus está demorando, né? E nós temos que pregar a palavra. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí eu vou terminar aqui para nós fazer uma oração. Mas o dia do versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Como é que ele vem? Está amarrado, né? Sem avisar, né? Oi lá, dona Joana. Oi, eu sou o ladrão fulano de tal, CPF tal, endereço tal, filho de pai, de mãe, tal. Eu quero saber se a senhora pode deixar hoje a sua porta aberta, um pouco já encaixada, porque hoje eu vou na sua casa assaltar o senhor e a senhora, tá? Fica tranquilo, eu vou levar só aquilo que eu conseguir, porque as coisas mais pesadas eu mando outra hora o caminhão buscar, pode ser? Ah, tá, obrigado, sou ladrão. É assim? Está amarrado em nome de Jesus, não? Que Deus nos guarde e proteja de toda obra, né? Quem rouba, mata e destrói é o capeta, não é Deus, né? Mas ele vai o quê? Vai vir como ladrão, quer dizer, de noite, vai ser o quê? De repente, sem avisar. Está amarrado, não? Deus nos proteja. Mas aqui, né, é uma comparação, né? Que Jesus é ladrão, mas é o quê? É repentino, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pastor, eu sou jovem, quando eu for velhinho eu me conserto com Deus. E quem te afirma que tu chega à velhice? Ou você é tão especial que Deus vai esperar tu te converter e falar assim, o que? O João se converteu, Deus tem João aqui, tá, né? O que? O Barnabé se converteu? Agora eu posso voltar. Oh, parabéns, irmão. Eu acho que até por isso Deus não diz a data, não, amém? A pessoa, não,
um dia antes todo mundo se converte, amém, pode vir, Senhor, né? Então, irmãos, para nós a volta pode ser a qualquer momento, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, né? O pessoal, às vezes, eles têm umas brigas, não vou entrar nessa, né, de tribulação, pré-tribulação, final de tribulação. Eu não sei bem com certeza, eu quero estar preparado. Se eu vou antes, se eu vou no meio, se eu vou no final, ou se eu já estou passando, sei lá, eu não sou bobo não, eu quero é Jesus, né? Então essas discussões irmãos, que há, né? Sei lá, né? Eu quero estar preparado. O dia do Senhor virá com ladrão, né? Olha só, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Lembra que eu falei? O juízo do grande trono branco, né? Vai o quê? Não vai haver céu e terra. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra, olha só essa palavra aqui. E as obras que nela há, feno, madeira e palha, se queimar. A Bíblia explica a Bíblia. É só nós ser um pouquinho esperto e juntar as pecinhas. Está tudo aí. Né? Para terminar. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Olha só o que ele fala. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Lembra que eu já preguei no Dia dos Pais, né? Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha, falando aqui a mesma coisa com outras palavras. Que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. A palavra falamos que o zelo pela eternidade gera em mim o quê? Temor, respeito, reverência, santidade, compromisso com Deus. Então, se eu não vou pregar isso para a minha igreja, eu estou privando eles de ter o quê? Uma vida em santo trato e que é só agora. A vida é só aqui. Não, a vida não é só aqui. Né? E aí, para terminar, fala assim: aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, aqui eu vou parar, tá? Mas a palavra continua depois. Segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Eu tenho medo do juízo final. Você não é salvo. Ou você não está o quê? Com conhecimento. Amém? Em que momento a Bíblia fala que o dia do juízo final deve colocar medo no crente? Em momento algum. Mas essa consciência do juízo final vai gerar nós o quê? Aqui embaixo temos uma vida em santidade e reverência. Né? Não é lá como na mitologia greco-romana que você vai, né? Aí você chega diante de Deus, né? Aí Deus faz a balancinha, né? Aí pro lado que a balancinha pesar, não, eu cometi 10 pecados ruins, mas eu fiz uma boa ação que vale por 20, então a balança, puf, né? A pessoa acha que, inclusive a pessoa dentro da igreja acha que vai ser assim, né? Não, eu cometi aqui 50 quilos de pecado, mas aqui eu fiz 200 de boas obras, né? Plim! Senhor, abre a porta, Mas assim, eu não abro, não. Você já viu aquele filme, o Peregrino, o novo, né? Tem o antigão, né? Quando eu vi o cassete, né? E tem o Peregrino novo, né? Aí ele fala assim, né? Eu vi que até na entrada do céu há uma porta para o inferno. Lembra? Que o religioso chega lá, né? Tá aqui, eu fiz boas obras. Se você não viu, procura, tem na internet, né? É o Peregrino, mas é a versão nova, amém? Né? Na verdade, o livro, ele é grosso assim, né? Ele foi um pregador que estava, nem lembro agora quantos anos foi isso, ele estava na cadeia, né? E aí ele escreveu, é um livro grosso, mas o filme ele resume, né? Quem é preguiçoso vê o filme, né? Aí no final ele fala, né? O ignorante vai lá, né? Aí você vê o cristão vai lá, não, ele vai passando, ele chega, né, tal, e ali, aí ele consegue entrar porque ele tem o selo, né, aí ele consegue entrar.
E o outro lá, né, eu não lembro agora o nome dele, não é o religioso, é outro nome. Não lembro agora, né? Ele vai e ele chega na porta do céu, ele começa, eu fiz o bem e tal. Aí o anjo abre a porta, demorou, né? Aí o anjo algema ele, né? E lança aí, e aí ele fala, e eu vi que até na entrada do céu há uma porta para o inferno. É uma figura, né, mas é uma parábola, né? Em forma de livro, né? Depois virou filme que conta que não, é aqui embaixo, mas é muito legal esse filme. Depois se você procura na internet, né? Ele é bem antigo. Tem o do videocassete e tem o outro que é mais antigo. É muito legal, né? Mas é bem legal. Né? Então, por isso, então vamos cá. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Né? Quem tem o temor pelo dia do juízo final se converte, né? Porque em Cristo o juízo foi colocado, mas também sabe que um dia haverá o que? O galardão. Isso gera santidade, né? Renúncia, você renuncia a coisas boas. Pecado se não negocia, tem que tirar logo, né? Então isso aqui é muito forte, irmãos. Isso vai gerar no coração do povo o que? Amor, temor, reverência, seriedade. Vai querer gerar o que no nosso coração, né? Um temor pelas coisas de Deus. Não é brincadeira, não é oba-oba, não é brincadeira. Tem o que? Haverá um momento. E ele se entregou, não, Jesus se entregou para nos livrar desse juízo. E um dia eu haverei de ser julgado, pastor, e eu também. Mas esse julgamento aqui que eu estou pregando, não confunda com outros. Esse, né, é para o galardão. Amém? Então pega essa palavra, medita. Nós não seremos julgados pela quantidade, seremos julgados pela fidelidade, né? Se você vê, Marta fazia mais que Maria, né? Mas a Maria escolheu a boa parte e ela foi elogiada pela boa parte. Glória a Deus. Então pega essa palavra, medita. Deixa eu ver nosso horário. Eu vou deixar para fazer a busca depois. Sentado mesmo, vamos fazer uma oração, moço. Depois